parte ficou sobre o que fazem os grandes gestores. Aí tem uma parte bem interessante que ele identifica que o que diferencia um gestor mediano de um grande gestor. Um gestor mediano, ele joga damas, enquanto um grande gestor, ele joga xadrez. Né? Qual que seria essa grande diferença? Um gestor mediano, ele pega todas as peças e conduz da mesma maneira, igual um jogo de dama, todo mundo faz o mesmo movimento. Enquanto que um grande gestor, ele usa o jogo de xadrez. Cada pessoa tem um movimento diferente, tem uma perceptividade diferente, tem algumas qualidades diferentes. Ele tira o melhor da função de cada um da sua posição. Enquanto que um gestor mediano, ele coloca todos na mesma posição para fazer a mesma função. Isso acaba sendo a grande diferença. E outro ponto que ele cita é a diferença entre líderes e gestores. Que os líderes, eles ignoram as diferenças e sempre capitalizam o sucesso. Eles sempre buscam sucesso independente do que aconteça. E normalmente eles pegam a história de alguns heróis para poder capitalizar esse sucesso. Enquanto que os gestores, eles são estratégicos, eles valorizam as qualidades individuais. E os grandes gestores, eles não só supervisionam, mas eles controlam a equipe. Eles buscam entender e maximizar os pontos fortes individuais de cada um deles. Bom, então daí, como o Marquinhos citou, falou, né, que na parte que fala a diferença do jogo de damas e de xadrez, em referência ao jogo de xadrez, ele cita a importância de estratégia, planejamento e adaptação ao lidar com diferentes perfis e comportamentos dentro de uma equipe. Assim como no jogo de xadrez, cada membro da equipe ele tem um ponto forte. Então, o gestor ele conhecer toda a equipe, saber quais são as aptidões de cada um para estar colocando a função de acordo com cada perfil. Né? Então, a necessidade de conhecer bem cada peça da equipe para poder posicioná-lo da melhor maneira possível para garantir o trabalho em harmonia e maximizando seus pontos fortes. Aqui também é interessante nesse primeiro ponto, né, quando a gerente aqui, né, da rede de farmácias, ela menciona a característica física, né, do contratado, né? Então ela até menciona, né, um roqueiro gótico, de cabelo raspado de um lado, do outro cobrindo todo o rosto. Aí onde ela menciona que ela, pela característica, ela nem o contrataria. Né? Então isso também é algo que a gente precisa pensar e nos fez, eu lembrei muito quando começou o processo de escolha, né? Os comentários, nossa, mas será que vai dar certo? Será que esse professor tem perfil para trabalhar com esses alunos menores? Né? Isso é um pré-julgamento. É um pré-julgamento e que isso a gente não deve fazer, né? Porque aqui ela fala, né? O Jeffrey, acho que é Jeffrey, né? E com toda essa característica, e ele superou tudo, né? E ela também respeitou as características dele, né? Ele introvertido, mas extremamente organizado, né? Então o que ela fez? Ela colocou ele num horário de atendimento onde tinham poucas pessoas, né? E aí ela vai adequando, e isso é importante. Para a gente fazer as adequações, a gente precisa conhecer o perfil, a particularidade de cada um. Né? Isso dentro da nossa equipe é muito importante. A gente precisa saber a quem delegar, porque a gente conhecendo as características, a gente sabe a quem delegar. Né? Foi os pontos que eu coloquei, né? Antecipação e flexibilidade nas tomadas de decisões. Como no xadrez, o cenário ele muda rapidamente, exigindo ajustes nas estratégias, né? A liderança e controle. Isso. Também, como no xadrez, o líder ele precisa ter uma visão de todo o tabuleiro, ou seja, de toda a equipe, e saber quando ser agressivo ou quando ser defensivo. O posicionamento das peças, né? Ou da equipe, como no xadrez, cada membro tem um papel específico, uma aptidão. Essa parte é Nós vamos falar dos grandes gestores são românticos. Eu já lembrei de Tiagão, né? Na hora. Qual que é o lado do romantismo? Estou pensando no brinde do Dia dos Professores. Deve ser muito romântico. Mas vamos lá. Aqui o primeiro item que eles citam está no capitalizar o que é único em cada pessoa
aproveitar as aptidões. Vocês citaram. Então, aproveitar aquilo que já é natural da pessoa. Outra coisa que ele citou aqui, capitalizar o que é único na pessoa a torna mais responsável no trabalho. Desempenha mais, é mais proativa, já é algo que está incutido nela. E ele cita algo aqui interessante também, que é a elusiva singularidade. É um site de controle que esse gestor tem que ter. Perceber, né, no comandado. Que eu achei bem interessante, eu separei aqui 3 momentos. Um primeiro, um site que tem que ser aplicável num amplo espectro de situações. Então, enxergar não só essa peculiaridade, a singularidade, mas entender que não existe o gestor único e que não terão comandados únicos. Então, essa peculiaridade e singularidade tem que ser buscado o tempo todo, porque ele vai evoluir muito dentro do processo. O segundo item, multiplicar. Já que ele tem que ser esse multiplicador também, já que ele tem essa facilidade, essa singularidade, e se cada um que tem singularidade e essa potencialidade sair multiplicando, todos ganham dentro do processo. Então, multiplicar é extremamente importante. E um outro item que ele cita, orientar a ação. Então, mesmo tendo uma singularidade, potencial e facilidade, isso não quer dizer que ele está isento de orientações. Para que ele possa avançar ainda mais, ele precisa de orientações. Tá? E, por último, para passar a fala para a Dani, descobrir o que as pessoas fazem de melhor fará com que elas progridam de uma forma natural, sem pesos, consequências, estresse, tensões. Foi o que eu separei. Sim. E aí, para não ser redundante, né, porque o Heraldo ele já fez, ele linkou a parte prática, né, do texto. Aí eu parti da sensibilização do título, grandes gestores são românticos. Mas fazer gestão não é romântico, né? Liderança não é romance. Na verdade, liderança é empatia. Mas não empatia na questão de estar no lugar do outro. Liderança, na empatia no sentido de corresponsabilidade, né? Da questão dos hormônios espelhados. Por exemplo, se eu bocejo, naturalmente alguém vai bocejar junto comigo. Se eu gargalho, naturalmente alguém vai gargalhar junto comigo. Então, esse autoconhecimento do gestor, né, ele vai fazer com que o liderado também descubra o seu autoconhecimento. Porque é difícil para o gestor, né, chegar para o liderado e falar, você tem aptidão para isso ou para aquilo. O liderado dele tem que também ter a noção daquilo que ele tem aptidão, né? E aí, eu coloquei que o autoconhecimento, né, ele vai gerar o conhecimento da equipe. Se o gestor sabe a que ele veio, ele vai conseguir enxergar a particularidade de cada um. E eu partilhei um vídeo com o Thiago esses dias, que eu acabado de ler e eu partilhei um vídeo com ele, que fala exatamente isso, que muitas vezes numa empresa você descobre ali um talento, né? E vamos fazer alusão de um comprador. Ele é um excelente comprador. Então, para promovê-lo, eu coloco ele como líder de compras. Mas ele não tem o perfil para líder de compras. Então, eu perdi um excelente comprador e eu adquiri um líder que não era bacana para minha equipe. Então, a gente tem que perceber o perfil de cada um para colocar cada peça no seu lugar, né? Então, para a gente, né, fechar esse capítulo, né, eu coloco assim que a gente tem que entender, né, que nós nos completamos na fragilidade do outro e é por isso que a equipe cresce, porque se todo mundo estiver em sintonia e trocar, a gente cresce, né? Porque se eu achar que o saber é só meu, eu não cresço, e saber que o outro tem só defeito, eu também não faço o outro crescer, então é nessa troca que a gente cresce. Então, para fechar em 2 palavras esse capítulo, que é a singularidade e a amorosidade. Mas não da amorosidade no sentido de ser benevolente a ponto de ser, né, um líder passivo, mas a amorosidade no sentido de ser um líder que tenha a sensibilidade de entender onde colocar cada peça.
ele coloca essa frase: deixar a expertise aflorar. Você vai sacar isso. Essa parte Agora. vai falar das 3 alavancas, né? Onde o autor fala dos 3 princípios que podem melhorar o desempenho de uma empresa, além de facilitar o trabalho do gestor, criando um ambiente mais prazeroso e produtivo. Ele fala aqui que um gestor precisa juntar o que sabe sobre uma pessoa e pôr em uso as idiosincrasias. O que é essa palavra? É uma característica comportamental peculiar de cada um. Então tem que juntar essas características e existem 3 coisas que ele precisa saber sobre alguém. Então os pontos fortes dessa pessoa, os gatilhos que ativam esses pontos fortes, né? O que motiva essas pessoas a quererem realizar uma atividade e como ele aprende, que são os estilos de aprendizagem que nossos colegas vão falar melhor, que é o estilo analisador, executor e observador. Eu vou falar sobre o capítulo Obtenha o máximo de pontos fortes dos funcionários. E a Elisa já adiantou, né, as 3 perguntas que o gestor tem que fazer, né, para identificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus gatilhos, né, os gatilhos que ativam esses pontos e qual o seu estilo de aprendizagem. E depois ele coloca aqui alguns pontos de estratégia para você conseguir identificar e desenvolver melhor cada ponto, né, positivo do funcionário, que é o treinamento antes de delegar nova função, né? Você sempre dá um treinamento do que você quer, mostrar uma proposta do que você está esperando, né? Não só deixar na mão do funcionário, faça isso, sem dar um norte. Se isso não der certo, tem a parceria, que é você colocar alguém que já sabe o serviço, trabalhando com essa pessoa, para que ela aprenda observando, né, o que a outra pessoa faz e tirando dúvidas e tudo mais. E também a outra técnica é de ajudar a realizar o trabalho por meio de disciplina. Se não der certo, você colocando uma pessoa do lado, aí você é como se fosse disciplina. Você coloca lá um passo a passo e coloca, 3 horas da tarde você tem que fazer isso, 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 isso. Depois das 4, isso, por disciplina, para ver se aquilo começa a virar uma rotina e a pessoa entende a funcionalidade de tudo. Se depois de tudo isso não der certo, tem a última, que eu achei a mais difícil. Reorganizar a rotina de trabalho para tornar suas fraquezas irrelevantes. Aí você tem que ter um tempo muito grande para disponibilizar para estudar aquele funcionário, aquele professor, para entender todas as fraquezas dele, para ir minando isso, que eu achei o mais difícil. E é isso. Minha parte é essa. Então vamos. E a Claudete, a gente vai falar um pouquinho então sobre o trecho Encontre gatilhos para o bom desempenho. Então até agora se falou muito, né, sobre o encontrar, reconhecer, né, os pontos fortes, né, do liderado, né, as potencialidades dele. E esse trecho fala muito sobre o elogio, né, a importância desse reconhecimento, né, e do elogio. Né? Exatamente. O mais importante é o reconhecimento, é a palavra-chave. não o dinheiro. Exatamente. Então, o reconhecimento é o combustível, né, para o funcionário continuar produzindo, continuar crescendo. E porque se ele fica ali esquecido, ele fica desestimulado, ele não vai crescer, né? Então, aí eu até elenquei aqui algumas formas de motivar, né, o profissional. Então, sempre elogiar as qualidades, né? Elogiar os bons resultados, agradecer sempre os esforços, comemorar, né? Confraternizar e sempre garantir a harmonia do grupo, evitar os favoritismos. Então, são esses os gatilhos, né? Para que o liderado tenha um bom desempenho. Então, o elogio, né? Para além do dinheiro, né?
Thiago Beckmeyer, ele vai falar assim, né? O respeito a essas idiosincrasias e encontrar os pontos fortes. É algo fácil? Não, é muito difícil. Mas há pessoas assim que reconhecem as pessoas, as personalidades pela fala, né? Ela fala pela ação, muito pela ação. Então lá tem pessoas que são matutinas, outras são vespertinas, outras são noctívagas. Então é o perfil lá da loja, né? O Jeffrey lá, ele gosta de trabalhar no período noturno, ele é bom para arrumar prateleiras, né? Ele faz isso em 5 horas, ele muda uma sessão inteira. A outra é boa para vender. Então achar isso daí, esses perfis aí, é função do grande gestor. E isso economiza tempo, né? Eu falei, leva tempo para achar os pontos fortes, mas no fim acaba economizando tempo. Aí eu até achei legal aqui que tem um site que eu explico aqui, do HSBC, que tem lá o prêmio, né? O dos sonhos, né? O prêmio dos sonhos. Ele pode escolher. Que é o prêmio dos sonhos, né? Então, assim, dois requisitos, que são $10.000 e não pode ser em dinheiro. Então, aí o funcionário vai escolher o que ele quer. Isso é muito legal, isso é o reconhecimento do funcionário. Tem aquele funcionário que gosta de uma foto do lado do cliente, outro não gosta de um reconhecimento particular, outro é público, né? Então, reconhecer os pontos fortes de cada funcionário. Essa é a nossa parte. O nosso capítulo leva os estilos de aprendizado em consideração. Então, nesse capítulo fala que, embora existam vários estilos de aprendizado, né, o estudo captou os 3 principais, né, aprendizados de adultos, que são o analisador, aquele que aprende analisando, né, então ele analisa, junta todos os pontos, né, e recompõe, assim ele aprende, tá? Aí tem o executor, aquele que aprende fazendo, ele que aprende realizando a tarefa, tá? E por fim tem o observador, aquele que não aprende nem fazendo nem analisando, né? Nem pegando, né, os pontos, ele aprende observando uma outra pessoa a fazer. E aí, para concluir o capítulo, ele coloca muito a questão do grande gestor, ele não querer mudar esse perfil do seu liderado, porque é nato, né? Nós não vamos conseguir mudar. Então, identificar essas características é fundamental. Isso a gente estava hoje comentando no Multiplica, eu lembrei até de uma série que chama Blacklist, que nossa, a menina, a personagem principal é uma perfiladora, né? Então ela entende o perfil do criminoso ali, né? E é algo que o gestor, né, trazendo para a empresa ou para a escola, entender esse perfil de cada um. E isso não vai ser mudado, é nato, é da natureza da pessoa, né? Então, a partir do momento que você entende, você direciona. A gente comentou no Multiplica a questão até de direcionar dentro da escola, não só o professor para determinada série ou para determinada sala, para determinado trabalho, projeto, né? O próprio funcionário, às vezes. A gente sabe o perfil do funcionário, a gente sabe o lugar que a gente vai colocar ele, né? Não é porque é um funcionário de pátio que ele vai nascer e morrer dentro do pátio, trazendo isso na realidade da escola. Até mesmo a gente faz esses desvios aí, a gente citou um caso no início da reunião de Proatec, né? Que é um cara que pro operacional ele não é tão fundamental, ele é fundamental numa questão mais, né, técnica, do primeiro perfil que ele fala lá, que é o analisador, né? Que é um cara minucioso, que tem um olhar nos mínimos detalhes, que consegue extrair o melhor para o grupo ali, analisando, né? Aí eu lembro, eu estava falando assim, eu acho que eu me encaixo mais no segundo perfil, né? Que é o executor, né? Eu odeio muito a preparação, gosto de pegar algo e executar, e fazer, né? Se eu errar, se eu quebrar a cara, né, eu assumo as consequências desse erro, volto lá e tento de novo. E dentro de mim eu entendo que o erro faz parte do processo. Eu não me preocupo em errar, né? Eu me preocupo em resolver o problema que está posto, tá? E diferente do observador, que ele vai primeiro ter que olhar o quadro todo, ou ter alguém, um mentor junto com ele, para ele conseguir desenvolver
uma tarefa. Então, concluindo o capítulo, ele fala da questão do insight mesmo, né? De modo que cada um tem sua necessidade e seu estilo. E se o cara entende isso, ele consegue trabalhar, ele consegue fazer essa gestão de uma maneira mais tranquila, que a gente chama aqui de rédea solta, né? Deixar cada um seguir de acordo com o seu perfil, não tentar mudar, né, o perfil da pessoa. Ele tem que executar o trabalho, mas de acordo com o perfil de cada um, de acordo com a natureza de cada um. Só para finalizar aqui, fala que gestores medianos, eles não entendem isso, né, com seus funcionários. Ele quer que todo mundo aprenda da mesma maneira, assim para evitar os erros, né, durante a gestão.